Fala, concurseiro, fala, concurseira, aula de Direito Constitucional aí para o seu concurso de auxiliar administrativo da Fundação Municipal de Saúde. A banca IDECAN trouxe alguns elementos de direito constitucional, para qual é muito importante que você aprenda, que você entenda, que não só decore termos, não só decore mnemônicos, apesar de que eu acho isso muito importante, mas nós já temos aí um bocadinho de tempo até a prova em junho. Então, vamos estudar parte desse conteúdo de direito constitucional aí do seu edital aí da Fundação Municipal de Saúde. São 10 vagas, 9 para ampla concorrência, 1 para cadastro, 1 para portadores de deficientes e 200 vagas cadastro em reserva. 200. Olha, vou chamar tudo, viu? Já trabalhei na Fundação Municipal de Saúde, já fui servidor da casa e sei da necessidade que é o quadro de auxiliar administrativo dentro do sistema de saúde do município de Teresina. Então, são UBS, hospitais, CAPS, os próprios centros de administração dos órgãos, dos departamentos, sempre precisam de auxiliar administrativo. Se você está se preparando para esse concurso, se preparando direitinho, com certeza você vai conseguir aí a sua vaga. Então, concurso de nível médio, então a banca com certeza não vai cobrar aí coisas mais complicadas, né? Termos complicados. Não, vamos para a lei, vamos para aquilo que a banca está pedindo, e a banca não está pedindo muita coisa. Não está muito complicado, não está difícil, tá bom? Então, vamos para o conceito. Conceito de Constituição. É o primeiro tópico aí do seu edital, Constituição. O que é Constituição? Tem um autor de direito constitucional, o nome dele é José Afonso da Silva. Ele traz um conceito muito interessante assim: a Constituição é o simples modo de ser de um Estado. Então, a Constituição vai estar escrita e descrita aquilo que o Estado vai fazer, aquilo que o Estado é, aquilo que o Estado pode e deve fazer, tudo dentro, como dizia Bolsonaro, das 4 linhas da Constituição Federal, certo? Então, existe aí alguns pontos para serem entendidos antes de adentrarmos ao conteúdo que vai estar lá no seu edital, conceito e classificação, certo? O que é que nós vamos ver, professor Guilherme? Vamos lá, vamos por partes, vamos com calma. Vamos observar, primeiramente, a hierarquia das normas. Eu vou fazer aqui para você um desenho e você vai observar daí. Se possível for, eu não sei se vai dar para ver, para verificar. Se possível for, reescreve aí no seu caderno, tá bom? O que é que nós vamos ter nessa pirâmide? Nessa pirâmide, nós vamos ter aqui, no topo da pirâmide, nós vamos ter as normas constitucionais. A Constituição. Por que está no topo, professor? Porque a Constituição é a norma mais importante, é o que vai fundamentar todo o resto. Todas as outras legislações do Brasil têm que estar amparadas e protegidas pela Constituição Federal. E logo abaixo nós temos as normas infraconstitucionais. Normas infraconstitucionais. Normas infraconstitucionais, ou seja, infra abaixo da Constituição, certo? Aí nós vamos ter, dentro dessas normas infraconstitucionais, algumas subdivisões, mas aqui não vem ao caso aqui, tá bom? Com relação às normas constitucionais, nós vamos ver que existem 2 tipos de normas constitucionais. Nós vamos ver ao longo das nossas próximas aulas, tudo grátis para você, tá bom? Nós vamos ter normas originárias, e as normas derivadas. Professor, o que é isso? Bom, nós vamos observar que, ao se criar uma norma constitucional, o autor, ou os autores entenderam, né, os autores que a gente chama, são os doutrinadores. Quem é doutrinador, professor? Doutrinador é aquele cidadão que escreve livros e teorias acerca do direito constitucional. Então, por exemplo, eu falei aqui agora há pouco sobre José Afonso da Silva. Nós temos também um grande doutrinador brasileiro, acredite se quiser, Michel Temer, um grande constitucionalista também. E ele traz muitas teorias interessantes. Partindo agora desse ponto de entendimento, desses entendimentos ao qual nós temos agora acerca do conteúdo, nós vamos para o conceito de Constituição. Com base em tudo que nós vimos, com base nesses termos aqui que nós colocamos, com base nisso, vamos entender agora o que é Constituição. Bom, a teoria, a doutrina, ela vai dizer que para você entender o conceito de Constituição, você tem que partir de 4 tópicos, 4 sentidos. A Constituição Federal, ela tem 4 sentidos principais. São mais, mas esses são os principais. Constituição no sentido sociológico, Constituição no sentido político, sentido material e formal e no sentido jurídico. Professor, eu só quero saber uma coisa. Isso aí vai cair na prova? Cai, meu jovem. Isso vai cair na sua prova, do jeito que eu estou te passando aqui. A banca IDECAN, estava vendo algumas questões da banca IDECAN, e ela quer saber se você entende a diferença de um e de outro. Então é importante que você preste bem atenção a esses termos. Constituição, conceito de Constituição, com base nos sentidos, os diversos sentidos que existem. Sentido sociológico, sentido político, material e formal jurídico. Vamos lá. Sentido sociológico. Quem é o maior defensor desse sentido, desse conceito? La Salle. La Salle. Professor, por que você está enfatizando isso? Porque está na sua prova. La Salle. Copia aí. Escreve. La Salle. 2 pontos. Sentido sociológico.
La Salle, ele é o defensor desse conceito, o conceito sociológico, onde o poder efetivo, o poder do Estado, viu? Vamos viajar um pouquinho aqui na maionese. O poder do Estado está nas mãos da sociedade, é a própria sociedade como um todo que engloba esse espectro de poder. Então, quando nós estamos falando de Constituição Federal, quando nós estamos falando de conceito, teorias da Constituição, é importante sempre estarmos atentos a essas terminologias. Por exemplo, poder, Estado, nós vamos ver depois soberania, território, sentido sociológico, defensor, La Salle. Certo? Para sua prova, banca de decano gosta disso. Sentido político, defensor Carl Smith. Ele entende que há uma decisão política, existe uma decisão política do povo em entregar o poder ao Estado. Carl Smith era o defensor de que passou a existir uma situação em que o povo entrega de forma caridosa, bondosa, o poder nas mãos do Estado e o Estado vai agora administrar a coisa pública. Então, existe uma decisão política. Constituição no seu sentido material e formal. Como é isso, professor? Vamos lá. Esse aqui é interessante. Sentido material. O que é constitucional? Constitucional é o conteúdo da norma definidora. Ou seja, só é constitucional aquilo que a Constituição estabelece. Só é constitucional porque o conteúdo que está dentro da Constituição, por exemplo, forma de Estado. A forma de Estado federativo, por exemplo, essa forma de Estado tem que estar na Constituição porque ela é uma norma que vai regulamentar a situação do Estado, como o Estado vai ser organizado, certo? Conteúdo material. Professor, mas isso é tão óbvio? Não. Presta atenção. Tem uma lei, um artigo, tá aqui, ó. Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal, que vai dizer que o Colégio Pedro II vai ser regido pela União. Ou seja, tem uma norma, tem um artigo na Constituição Federal dizendo o Colégio Pedro II, que tem sede, se não me engano, no Rio de Janeiro, ele vai ser regido, ele vai ser organizado, ele vai ser mantido pela Constituição, pela União, pelo governo federal. Faz sentido uma norma dessa estar dentro da Constituição Federal de 88? Então, o sentido material leva em consideração o conteúdo da norma. Então, nós vimos, se nós já sabemos que na Constituição de 88 tem uma norma dessa, é claro que a nossa Constituição não é material. Ela é o quê? Ela é formal. Por quê? Porque o que vai valer é a forma de introdução no ordenamento jurídico. Como é que vamos introduzir algo na Constituição? Através do processo legislativo. Então, nós temos aqui no Brasil um processo mais rigoroso. Nós temos aqui uma etapa mais rigorosa para que uma norma seja constitucional. A partir do momento que o legislador, através do representante do voto, ele ingressa com um projeto de lei ou projeto de emenda constitucional para que essa norma seja realmente válida e entre no mundo jurídico como emenda constitucional, tem que obedecer a alguns critérios, tem que obedecer a algumas exigências da própria Constituição Federal. Certo? Então, o conceito formal, no sentido formal, vai tratar exatamente disso. Pessoal, conteúdo tranquilo, bem básico, tá bom? A banca de declara não vai cobrar muita complicação nesses termos, nessas terminologias, só quero que você realmente entenda cada um desses significados, quero que você entenda onde a Constituição Federal está englobada, a importância dela, para que nós venhamos a avançar no conteúdo, tá bom? Próxima aula, vamos estudar as classificações da Constituição Federal, com certeza. Conteúdo que vai estar aí na sua prova para a Fundação Municipal de Saúde Teresina. Até a próxima aula.